E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, a Irene se sentirá acuada diante da firmeza da Petra em colocá-la contra a parede sobre o falecimento da Ágata. Eu vi, mãe, e não adianta mentir, e nem dizer que eu estava dopada, fora de mim, como você sempre faz, afirmará. A Irene pedirá que a menina fale baixo e que nunca mais repita isso, pois isso poderá lhe custar caro. Petra, você não viu nada, você me entendeu? Nada. O que aconteceu aquele dia era o que tinha que acontecer. A Ágata sempre nos representou uma ameaça, dirá. A Petra, porém, dirá que cansou de injustiças e que a denunciará agora mesmo para o Marino. Assim que a menina virá de costas, a Irene tirará da bolsa um revólver e ordenará que ela não se mova. Você não vai a lugar nenhum, Petra. Me ouviu? Não vai porque eu não vou permitir, dirá a megera, que em seguida ficará prestes a apertar o gatilho e causar mais uma tragédia na mansão. No entanto, uma nova audiência sobre as terras da Aline será marcada, e quando o juiz estiver prestes a dar sua sentença, o Vinícius invadirá o local. Parem essa audiência, agora. Esse homem, Antônio La Selva, é um criminoso e atentou contra a minha vida, dirá o Vinícius. Todos ficarão apavorados com a presença do geólogo, mas o Antônio será o mais afetado e antes mesmo de dizer qualquer coisa, começará a sofrer um infarto, precisando ser internado às pressas. Os médicos, porém, pedirão para a família ser forte. Agora já deixa o seu like no vídeo se você gostaria que a Aline vencesse o Antônio na audiência e recuperasse suas terras, ficando mais rica que o bandido. Assim que a Petra ameaçar denunciar sua mãe ao delegado pelo que fez contra a Ágata, a Irene se desesperará e implorará para que a filha não faça essa loucura. Petra, filha, você não pode fazer isso. Você não tá pensando direito, minha filha. Os seus médicos me falaram que é normal ter algumas visões, alucinações, ver além da realidade. Eu não fiz nada contra a Ágata, me ouviu? Afirmará. A Petra pedirá que sua mãe a trate com seriedade e pare de tentar inventar histórias. Eu já fui muito manipulada por você, mas eu não vou ser mais. Eu cansei, mãe, cansei. Eu quero me casar com o Hélio, quero ter minha própria vida, mas eu não consigo enquanto não pôr um fim nessa história envolvendo a mãe dele. Explicará, que pedirá que a Irene arque com as consequências. A megera perderá completamente o controle com a possibilidade de ser presa e passar o resto de sua vida em uma cadeia imunda. Por isso, ela irá até seu quarto e um impulso começará a procurar por algo que guardou em suas gavetas. A Irene tirará várias roupas do lugar e começará a fazer uma bagunça em busca de algo que acreditará ser a sua salvação. Aonde foi que eu deixei isso, meu Deus? Eu não posso ser presa. Não posso perder nessa altura do campeonato. Maldição, dirá ela, que será interrompida pela Angelina. A empregada estranhará essa procura incessante da patroa por algo e questionará se pode ajudá-la. Ajudar, Angelina? Você, até parece. O que mais me fez foi atrapalhar, sua cebosa. Tudo que tá acontecendo comigo é culpa sua, me ouviu? Você trouxe a Ágata para essa mansão. É a culpada pelo que aconteceu e vai pagar. Avisará. A Angelina dirá que a Irene também tem culpa. Você participou tão quanto eu. Se esqueceu? Eu não fiz nada sozinha, Irene. Digamos que você finalizou o serviço. Eu lembro e vi tudo com esses olhos que a terra há de comer um dia. Finalizará, que sairá em seguida, deixando a Irene furiosa. A vilã sabe que seus dias estão contados e que todos os seus crimes, mais cedo ou mais tarde, irão vir à tona. Eu preciso me precaver.
Preciso sair dessa cidade imediatamente, antes que o pior aconteça. Eu não vou enfrentar uma prisão nunca, dirá, já pretendendo levar consigo o seu netinho, Danielzinho. Ela dirá para si mesma que a criança foi a única coisa boa que lhe restou em meio a esse mar de azar todo. A Irene aparecerá de surpresa na casa da Graça e exigirá ver o menino, alegando estar morrendo de saudades dele. Meu netinho tá cada vez mais grande. Dizem que as crianças voam nessa idade, e isso é verdade. O Daniel e a Petra foram desse jeitinho, dirá ela, enquanto é observada pela Graça. A loira sempre soube que a Irene é vidrada na criança, mas dessa vez, em questão, estranhará a aproximação com o Danielzinho. É verdade, Irene, mas tá bom. Agora pode me devolver ele, que eu vou colocar pra dormir. Ele não dormiu nada essa noite, o coitadinho, dirá, que tentará pegá-lo do colo da Irene. A Irene não soltará o menino, e a Graça necessitará fazer um pouco de força. Me dá o meu filho, por favor, Irene, solta ele, gritará. Ao cair em si, a Irene soltará o Danielzinho e pedirá perdão, deixando o local e saindo sem dizer nada. A Graça sentirá um aperto grande em seu coração e, sem querer, já estará temendo pelo pior que virá em breve, já que a Irene, de fato, sequestrará e fugirá com o menino. Entretanto, antes da megera fugir, ela e o Antônio ainda sofrerão com mais uma perda, só que dessa vez em uma audiência referente à posse das terras da Aline. A disputa da Aline e do Antônio pelas terras voltará à tona e finalmente terá um fim. Eu esperei tanto por esse dia, meu Deus. Nem acredito que eu tô com a consciência limpa, porque todo mundo já sabe quem é aquele verme do Antônio. O juiz precisa fazer a coisa certa, mãe, dirá ela, minutos antes de irem para a audiência. A Jussara dirá que suas orações têm poder e que, com fé em Deus, que a Aline voltará para casa com as terras em seu nome. Minha filha, fique em paz. O que é seu ninguém vai tirar não. Eu tenho certeza, dirá ela. Assim, a protagonista encarará mais um julgamento para tentar provar que foi alvo de uma armação quando passou a propriedade para os La Selva. Ela contará com a ajuda do Vinícius, que surgirá de surpresa no tribunal e revelará todos os crimes do vilão e ainda por cima mostrará algo ao juiz que fará com que o Antônio seja algemado em plena audiência. É isso mesmo, juiz. Eu fui vítima desse homem, desse bandido chamado Antônio La Selva. Ele tentou acabar comigo, mas eu fui salvo graças ao Jurecê. Se não fosse o pajé, hoje não estaria aqui, dirá o Vinícius, deixando todos os presentes assustados com a sua presença. A Irene começará a se tremer, pois não fazia ideia de que seu amante poderia estar vivo. Vinícius, o que aconteceu? Como? Por quê? Por que não me disse nada? Você não sabe o quanto eu sofri pela sua perda, dirá ela, aos prantos, deixando o Antônio enfurecido. No folhetim, o geólogo ajudou a Irene a enganar a professora e a convenceu a assinar vários documentos para supostamente explorar os diamantes nas terras. Só que a injustiçada não leu a papelada e acabou transferindo a posse para os inimigos. O Vinícius terá recobrado a sua memória no mesmo dia da audiência e horas antes já terá avisado a Iraê que finalmente se lembrou de tudo que aconteceu antes do atentado. Eu tô me lembrando de tudo, Iraê. Lembro da Aline, aquela moça, coitada. Eu fui o culpado por fazer ela perder as terras. Eu preciso corrigir esse meu erro. Eu preciso me casar com você, Iraê, com a consciência limpa, declarará. A Índia admitirá que o Vinícius precisa realmente fazer isso.
e que a audiência da posse das terras acontecerá ainda hoje. Iraê admira e sente orgulho de Vinícius. Você precisa fazer o que tem que ser feito, dirá. Assim, o geólogo decidirá fazer justiça e invadirá a audiência pelas terras da Aline para expor ao juiz toda a armação contra a mocinha. Parem essa audiência. Parem agora. Vocês não podem tomar nenhuma decisão sem o meu depoimento. Eu preciso contar. Preciso dizer tudo que esse homem, esse bandido, Antônio La Selva, fez contra mim e contra a Aline. E iniciará ele, deixando até mesmo o juiz surpreso. Afinal, nunca terá passado por isso. E quem é o senhor? Não pode simplesmente entrar aqui e atrapalhar a audiência, dirá o juiz. A Irene e o Antônio, que acreditavam que o rapaz estava enterrado, ficarão apavorados ao vê-lo no tribunal. O ricaço perderá o controle com a confissão do Vinícius e armará um escarcéu no julgamento. Maldição! Isso só pode ser algum tipo de piada. É sério. Alguém, por favor, tire esse homem daqui. Eu exijo isso. Eu não vou participar de audiência nenhuma até que tirem esse imundo daqui. Mentiroso! Tentará dizer o Antônio, mas em vão. A Aline, então, após batalhas incansáveis, finalmente conseguirá o direito definitivo sobre a sua terra vermelha. Ela triunfará sobre o Antônio na posse da fazenda com a intromissão do Vinícius. No final, o juiz decretará que a propriedade deve ficar com a mulher do Caio. Só que o Jurecê terá uma visão pouco tempo depois. O pajé avisará que a batalha da Aline ainda não terá terminado. Enquanto isso acontece, o Tadeu voltará a ficar na mira da polícia por um erro gravíssimo, apesar de não ter feito nada dessa vez. O sem-noção comprará um carro de um desconhecido e, por causa disso, será investigado pelo atentado contra a Lucinda. Afinal, o tal vendedor será ninguém menos que o capanga que terá atacado a mulher do Marino, que estará louco para eleger um culpado. Pra você eu faço um precinho, camarada. É pegar ou largar, tiozão. Eu te garanto que é o menor preço da cidade. E o produto é dos melhores, dirá o bandido, fazendo os olhos do Tadeu se encherem de felicidade. Olha, mas assim eu vou acabar querendo mesmo. Hoje à tarde mesmo o dinheiro já vai estar na sua conta. Como é mesmo o seu nome, amigo? Perguntará o Tadeu. O malandro temerá se ferrar e, por isso, inventará um nome qualquer. Após alguns minutos de negociações, o Tadeu conseguirá comprar o carro e já o colocará em seu nome. Até mesmo o Enzo estranhará a venda. Tadeu, eu não quero me meter, mas o senhor não achou barato demais não esse carro? Para ser vendido assim, nesse estado novo, tá completamente fora do preço normal, Tadeu. Alertará, sendo interrompido pelo Tadeu, que pedirá pro Enzo não dizer nada. Deus está comigo, Enzo, e ele sempre exalta aqueles que merecem. Se me ouviu? É difícil entender, mas eu mereço, Enzo. Finalizará. O problema é que o delegado mergulhará fundo nas investigações do caso depois que o quadro da presidente da cooperativa ficar estável. Ela passará os próximos capítulos em coma, mas o marido não poderá fazer nada para ajudá-la. Ele, então, começará a armar sua vingança. Silva, hoje nós vamos pegar o verdadeiro culpado pelo disparo, e ele vai confessar que foi amando do Antônio. Vamos ter fé. Eu preciso dessa confissão mais do que nunca. Preciso do empenho geral da equipe nessa missão, dirá. Para isso, ele contará com as câmeras de segurança do local do crime. O policial conseguirá identificar o carro e então buscará pelo paradeiro dele. O delegado mandará
um de seus funcionários ir até o local em que o carro terá sido localizado, e tanto o Tadeu quanto o Enzo, seu assessor, terão de acompanhá-lo até a delegacia. Os dois estão presos, em flagrante pelo crime envolvendo a Lucinda. E não tentem inventar nada, porque a partir de agora vocês serão investigados, anunciará o policial. O quê? Preso? Mas o que eu fiz, seu guarda? Tem algum engano, não é possível. Eu não fiz nada. Eu é que vou denunciar vocês por isso, danos morais. Perguntará o Tadeu, desesperado. Os documentos são falsos. O carro é roubado e era procurado. Ele estava na cena que atacou a Lucinda. Cravará o homem, arrastando os dois para a delegacia antes que eles consigam se explicar. O próprio Marino levará um susto ao se deparar com os dois portando o veículo. O Tadeu, então, começará a dar sua versão dos fatos. Marino, pelo amor de Deus, não pense que eu atirei na Lucinda. É verdade que a gente tinha as nossas diferenças, mas eu jamais ia fazer isso, eu juro. Nem vocação para isso eu tenho. Nunca usei arma na vida. Acredita em mim. O delegado lhe dará um voto de confiança. Tudo bem, eu acredito, mas o senhor precisa me explicar o envolvimento do seu carro nesse atentado. Pedirá. Acontece que eu comprei esse carrão ontem de manhã, de um sujeito que apareceu lá no Night Ending. Era uma pichincha. Eu tenho provas e testemunhas. Justificará o desesperado. O Enzo confirmará as palavras do chefe, e o Tadeu comentará que o Zezinho também terá visto tudo. O chefe da polícia mandará que seus funcionários tragam o Zezinho e então aproveitará a presença dos dois homens para fazer um retrato falado do possível bandido. Nesse meio tempo, o Kelvin vai contar a Petra sobre a série de crimes em que o Ramiro se envolveu por causa da madame, a Irene. Dessa maneira, o garçom vai cumprir a promessa que fez de destruir a Irene, e inclusive contar o que aconteceu de fato com o Daniel no dia do acidente. Foi sua mãe, Petra. Foi ela que sabotou o carro que o Daniel usou aquele dia. Mas não era para ter atingido ele, mas sim o Caio. Era pro Caio ter sofrido aquilo, e não o Daniel. A Irene é a culpada, dirá, deixando a menina apavorada. Depois que o Kelvin abrir a caixa preta dos podres da madame, a Petra denunciará a mãe à polícia para que o gentil seja solto. A Petra fará justiça e inocentará o aposentado. Em seguida, o Caio irá com a irmã desmascarar a madrasta. Foi você, né, Irene? Foi você, mãe. Foi você que causou a morte do Daniel. Você é a culpada. Eu não acredito nisso. Era para ser o Caio, mas foi o Daniel. Você causou uma tragédia na nossa família, dirá a Petra. A garota começará a chorar e não terá coragem de contar ao pai tudo o que sabe que a mãe fez. O produtor rural, então, esfregará na cara da Irene que ela deu fim no Daniel na tentativa de atingi-lo. O Antônio exigirá que ela conte a verdade em detalhes. A mulher acabará confirmando que mandou sabotar os freios do carro usado pelo Caio para que ele não se tornasse o sucessor do marido. A sucessão, tão alardeada no começo da história, será retomada, mas o Antônio não terá como escolher um parente. Após a Irene ser expulsa de casa pelo fazendeiro, o Luigi ficará morrendo de medo do Antônio, que chegará ao ponto de ameaçar enfiar uma bala na boca do falso italiano se ele o trair. O golpista desistirá da sucessão. Ele vai se demitir e voltará a morar na pousada. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Terra e Paixão? Gostariam que a Irene fosse presa agora que foi desmascarada por todos os seus crimes e apodrecesse na cadeia até o último capítulo? Me conta aqui embaixo nos comentários. O vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento emocionante te esperando bem na sua tela. Basta clicar no vídeo que está aparecendo aí. Até mais!